Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa aula de uma forma diferente, mas de uma forma que todos vocês já sabem. Lembram dos nossos devocionais? Que a gente se reunia lá no pátio da escola para fazer aquela oração com a tia Elaine, com todas as professoras. Hoje eu vou pedir para vocês também fazerem uma oração junto comigo. Então vocês podem sentar bem direitinho na cadeira aí de vocês. Fecham os olhos e pode repetir as palavras que eu vou falar junto comigo ou vocês podem só ouvir, tudo bem? Então vamos lá para a nossa oração para que o nosso dia seja assim muito bom, muito tranquilo, começando tudo com a permissão de Deus. Então, fechem os olhos nesse momento. A tia Léa não vai fechar porque tem que olhar para vocês. Então vocês podem fechar os olhos, curvar a cabeça, que esse é o nosso momento de oração. Senhor Deus e amado, quero que nesse momento o Senhor abençoe a todos nós, abençoe os meus alunos, abençoe todas as professoras, todo o pessoal da Escola Arteseb. Senhor, que essa pandemia passe logo e que nós possamos voltar às nossas atividades, pois eu sei que o Senhor pode todas as coisas e o Senhor pode sim acabar com esse vírus. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Tudo bem aí com vocês? Como é que vocês estão? Vocês gostaram das outras aulas de geografia? Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o relógio de sol, as direções cardeais. Para isso eu montei um relógio de sol para vocês, que está bem aqui, tá vendo? Com todos os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Aqui eu usei um papelão como base e mais 2 papelões pequenos aqui para poder fixar o palitinho. Então vocês vão precisar para fazer esse relógio de sol, caso vocês queiram fazer em casa. Se não quiserem fazer em casa, tudo bem, é só uma sugestão, tá bom? Então vocês vão precisar de um pedaço de papelão, palito de churrasco ou picolé, cola e canetinha. Pode ser canetinha hidrocor, pode ser canetinha esferográfica, as que vocês tiverem aí. Então, como foi que eu fiz esse relógio de sol? Eu recortei um papelão quadrado, mais 2 quadrados pequenos. Peguei o papelzinho amarelo, colei aqui, botei norte, botei sul, leste e oeste. Peguei um palitinho e amarrei aqui com o barbante e um pincel. Para que eu botei esse pincel? Para que quando for projetado aqui, que eu vou usar a luz do meu celular como se fosse sol e vou marcar como é que segue, né, esse movimento aparente do sol. Olha só, vou pegar aqui para vocês. Aqui eu tenho a lanterna do meu celular. Vou projetar, não sei se dá para vocês verem direito. Projetando aqui dá para ver a sombrinha. Dá para vocês verem direito? Vou botar mais uma vez. Então, ali eu tenho a sombra, né? Como se fosse o sol aqui. Se a Terra se movimenta, a sombra vai mudando de posição. Vai mudando de posição e vai mostrando todos os pontos cardeais. Vou botar aqui para o norte. E depois para o oeste. Como se estivesse se movimentando a Terra, no movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. E esse pincel, com esse pincel, eu posso marcar como foi que se movimentou. Vamos botar aqui na posição que o Sol nasce, leste. Marquei aqui. Depois que vai se movimentando, já vai aqui, já tem outra sombrinha. E de acordo com vai se movimentando, vai mudando a posição. Na casa de vocês, vocês podem fazer com o sol mesmo. Aproveitar o sol de manhã, botar lá o seu relógio de sol e ir marcando, né, a posição que vai durante todo o dia. Vocês vão fazer essa observação com o sol. Aqui eu não estou usando o sol porque eu estou num local fechado. Então eu usei o meu celular, né, a luzinha do meu celular para poder demonstrar para vocês esse movimento aparente do sol. Às vezes a gente pensa que o sol
que o Sol se movimenta, mas o Sol não se movimenta. Quem se movimenta é a Terra. Como eu falei para vocês, a Terra faz um movimento de rotação, ou seja, um movimento em torno de si mesma, do seu próprio eixo. Então dá a impressão que o Sol está se movimentando, porque a gente vê que ele nasce no leste e se põe no oeste. Mas te parece mesmo que ele está se movimentando, mas ele não está se movimentando. O Sol é o centro e os outros astros que giram em torno do Sol. Então não é o Sol que se mexe, é a Terra que se mexe, ok? Então já vimos como é que faz o relógio de Sol, agora vamos para outra parte. O movimento aparente do Sol, as direções cardeais que eu mostrei para vocês aqui. Só vou tirar para mostrar de novo. Temos aqui o norte, sul, leste, oeste. Leste sempre mão direita, oeste sempre mão esquerda. Norte sempre à frente e o sul sempre atrás. Então, ó, norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Então, se vocês quiserem usar o Sol para se direcionar, você sempre usa sua mão direita, sabendo que é o leste, e o Sol nasce no leste. Então, você já tem um direcionamento. Eu sei que o Sol nasce no leste, então a minha mão direita sempre virada para o leste, e aí eu vou me posicionar e eu vou saber como é que eu vou me movimentar na cidade. Então, tem muitas pessoas que ainda usam a direção do Sol, né? O movimento do Sol para poder se direcionar. Mas a gente já tem várias outras tecnologias que nós usamos para poder nos direcionarmos para outros lugares. Aqui, o movimento aparente do Sol e as direções cardeais. Ao observarmos várias vezes o relógio de Sol, percebemos que em determinada época do ano, o Sol nasce sempre na mesma direção e se põe do lado oposto. Como eu falei para vocês, nasce no leste e se põe no oeste. Isso nos dá a impressão de que estamos parados e o Sol está se movendo de leste para oeste. Já expliquei que não é verdade, o Sol não se movimenta, é só impressão. Como diz aí, o movimento aparente do Sol. Só aparenta que ele está se movimentando, mas ele não está se movimentando. Depois que nós vimos as posições leste e oeste, nós temos aqui o norte e o sul. Então já foi descoberto o leste e oeste, então já vimos que a parte da frente é norte e a parte de trás é o sul. Temos a foto aqui da Terra com os pontos cardeais aqui e temos o Sol aqui paradinho. Você viu que a Terra fica inclinada. A Terra não fica assim retinha. Então ela gira de forma inclinada e faz esse movimento de rotação e também faz o movimento de translação. Movimento de rotação que leva 24 horas e que forma o dia. Já o movimento de translação é que forma o ano e as estações do ano. Então deu para perceber aqui, e temos também a rosa dos ventos que direciona, né? Que dá para ver onde é que tá os pontos cardeais, tá bom, minha gente? Como eu falei para vocês, hoje em dia já temos novas tecnologias e já não usamos tanto o Sol para nos direcionarmos. Tem aí como podemos nos orientar sem o auxílio do Sol. De que forma? Através da bússola, que tem os pontos cardeais e os pontos colaterais, e ao invés de números, né, ela tem letras. Dá para ver ali as letrinhas, e ao invés de ponteiro, ela tem uma agulha que indica sempre a direção norte, né, que é o norte do planeta. E aqui nós temos um GPS. Geralmente nos carros mais novos já tem GPS, né? Quando nós pegamos os carros que têm aplicativo também tem GPS para poder se localizar e saber para onde é que vamos. Então, gente, a tecnologia já avançou tanto que a gente já tem como se direcionar. A gente não se perde mais. Só é pegar lá o GPS e a gente já sabe para onde vai. Eu acho que no carro dos pais de vocês, né, na maioria dos carros aí já tem esse GPS ou computador de bordo e vocês vão vendo para onde é que vai. Sempre tem uma vozinha dizendo: vira à direita, vira à esquerda, rua tal. Então, é bem assim desse jeito que tem no carro dos pais de vocês ou naqueles carros, né,
fazer propaganda aqui nos Ubers ou nos 99 ou 99, sempre tem aqui o GPS para a gente se localizar e saber para onde é que está indo. Outra coisa, deixa eu ver bem aqui para vocês, rapidinho, só para te lembrar, tia vai olhar aqui no livro, viu? Ah, tá. Tem as direções cardeais que eu falei para vocês, que é norte, sul, leste, oeste, e também tem os pontos colaterais. Entre o norte e o leste, temos o nordeste. Entre o leste e o sul, temos o sudeste. Entre o norte e o oeste, temos o noroeste. E entre o oeste e o sul, temos o sudeste, que está vendo as pontinhas aqui da Rosa dos Ventos. Uma coisa, uma curiosidade, o nome da Rosa dos Ventos deve-se ao formato das direções ou pontos cardeais que tem a bússola, por isso que é chamado Rosa dos Ventos, tá bom, minha gente? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi só uma revisãozinha básica para vocês verem o movimento aparente do Sol, porque às vezes a gente pensa que o Sol está se movimentando, mas o Sol não se movimenta, tá bom? É a gente que se movimenta juntamente com a Terra, então dá essa impressão, já que a gente está grudadinho pela gravidade, a gente pensa sempre que é o Sol que está se movimentando, mas não é isso que acontece. Então fiquem com Deus, aproveitem, estudem, dancem, se divirtam. Agora é o momento de fazer isso, para depois, quando voltarmos para a escola, fazer tudo isso junto com as professoras, tá bom, gente? Beijo e até mais!